Bom dia! Feliz sábado! Que bom ver vocês aqui, que bom ver cada um de vocês aqui, que é uma alegria, eu sempre falo, né? Todos os sábados, todos os domingos, todos os cultos eu falo como é bom termos irmãos. E é bom, sabe por quê? Porque nós temos o mesmo propósito. Acabamos de falar disso lá, né, irmã? Na escola sabatina. Temos o mesmo propósito, estamos aqui pelo mesmo motivo. Somos iguais, apesar de sermos diferentes. Mas somos iguais, somos falhos, pecadores, seres humanos, mas que buscam a Jesus, buscam ser perfeitos em Cristo Jesus. E é por isso que é maravilhoso termos irmãos. Que bom que você veio. Que bom que você deixou sua casa, veio aqui nesta manhã. E você que está em casa, que bom que você também ligou o seu aparelho. Você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Que bom que você está conosco. Mas venha para a igreja que melhor ainda é estar conosco aqui, pessoalmente, ok? Muito bem, queridos, eu tenho alguns anúncios para dar, quero que vocês prestem bem atenção. Vocês estão vendo uma imagem aí, já está aqui para vocês, de uma pessoa gripada. Então, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Está dando Covid aí fora. Que novidade, né? Que novidade. Queridos, além do Covid, gripe, né? Tantas doenças que estão por aí. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é para que nós não baixemos a guarda. A Bíblia diz nos manter vigilantes, sermos sábios, não é isso? Não baixe a guarda, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque quer seja Covid, quer seja uma gripe, quer vá passar logo ou quer você venha a falecer, ninguém quer ficar doente. Você quer? Quem aqui gosta de ficar gripado? Ninguém, né? Então, por favor, meu irmão, minha irmã, não baixe a guarda. Cuidado. Muitos perto de nós estão contraindo a doença. O círculo está fechando, já repararam isso? A doença está apertando, está chegando. E aproveito a deixa para que vocês orem pelo irmão Nelson, pela irmã Lucimara, que estão com Covid. O Nelson, o resultado dele sai ainda essa semana, mas a Lucimara já saiu, já deu positivo, provavelmente o dele também, não é? Porque eles estão na mesma casa. Então aproveitem e orem por esses irmãos. Pastor Bulhon também se encontra Covid, se recuperando, né? Então oremos pelos nossos irmãos e ao mesmo tempo nos cuidemos. Não baixem a guarda. Não é porque tantas pessoas não estão morrendo que ainda não tem pessoas morrendo. Há uma diferença. E a gente não pode arriscar. Como eu já falei aqui, eu não quero ver nenhum irmão meu aqui num caixão. Alguém aqui quer? Alguém aqui quer no velório de algum irmão aqui? Eu não quero. Infelizmente isso faz parte da nossa vida, né? Mas que não seja apressado pela nossa negligência, tá bom? Então se cuidem, por favor. Continuem mantendo distância, se possível nós tiramos aí dos bancos, né? Porque afinal de contas o governo liberou, né? O governo liberou, nós tiramos os espaços, mas querido, tem tanto lugar, senta espaçado. Procure não ficar abraçando, eu amo abraçar vocês sabem disso, né? Mas vamos cuidar, irmãos, façam um esforço, tá bom? Continuem cuidando para o bem seu e para o bem do seu irmão que está do seu lado, para o bem daquele ente querido seu que está lá na sua casa, porque se você pegar, você vai levar para casa, e aí dentro de casa é aquele rebuliço, não é? Vai indo de um para o outro, tá bom? Então não vamos baixar a guarda, graças a Deus temos a igreja aberta ainda, temos os cultos acontecendo, né? E eu vou passar para o segundo anúncio. O segundo anúncio, ele vai projetar aí o segundo anúncio. Vamos para o terceiro então, viu irmão? Dá para você pular esse? Vamos para o terceiro, para mim aproveitar a deixa aqui, ó. Eu acabei de falar que a igreja ainda está aberta. E a igreja está aberta sábados e domingos. A nossa aqui da Árvore Grande só sábados e domingos, tá bom? Quarta ainda não. Mas sábados e domingos. Então venha à igreja nos cultos. A igreja está aberta. Queridos, eu como ancião da igreja ouvi tanto aquilo assim. Ah, mas por que a igreja está fechada? Por que fechou a igreja? A igreja não pode fechar. Queridos, a igreja está aberta e eu não vejo esses irmãos aqui na igreja. Vocês entendem? Então as pessoas gostam de questionar por que a igreja fechou. A gente segue regras, irmãos. A gente obedece. A gente segue a lei, não é assim? Não somos o povo da lei? A gente segue a lei. Primeira de Deus. E também a dos homens, contanto que elas não vão contrárias às de Deus. Mas se os homens mandam fechar, nós fechamos a igreja e respeitamos. Agora, quando a igreja está aberta, você não vem. Amanhã tem culto às 19 horas, ok? Para vocês que estão aqui, para vocês que estão aí em casa, amanhã tem culto às 19 horas. Venham à igreja, aproveitem enquanto ela está aberta. Não sabemos o dia de amanhã, não é? E agora sim, então, o último anúncio.
a nossa reforma. Não esqueçam, você viu que todo sábado a gente está aqui frisando a questão da reforma. Por quê? Porque nós precisamos dos recursos para fazer a reforma, né? Vocês sabem que sem dinheiro não vai. Então nós precisamos, na verdade, não são dos recursos, são do seu coração. Que você se engaje nessa reforma da Igreja da Árvore Grande. Ela precisa ser reformada, não é para luxo, não é para nada, é para que a gente possa manter o prédio, não é? Arrumar as coisas que estão estragadas, que precisam ser reformadas, ok? Então, vamos nos engajar nessa reforma, não esqueça. Agora eu queria tocar num assunto importante aqui, que às vezes não é muito falado e eu gostaria de explicar para vocês. A questão das ofertas, por exemplo, para a reforma, eu estou dando um exemplo aqui, mas tem as ofertas da ASA, tem a oferta do mutirão de Natal, não é? Que a gente pede. Queridos, essa oferta é uma oferta à parte, que sai do seu coração para Deus com o intuito da reforma. Se você pega a oferta normal que você vai dar todo sábado, e agora, eu tenho que ajudar na reforma, eu tiro essa oferta daqui e boto lá na reforma, o que vai acontecer? A igreja não tem dinheiro para pagar as contas. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Muitos irmãos não entendem isso. O que eles fazem? Direcionam a sua oferta normal ali para aquele outro lado. Mas aí você desfalca um outro lado. Você está, como fala assim no popular, descobrindo um santo para vestir outro, não é? É isso que você está fazendo. Então, queridos, a questão de ofertas, há muito tempo que nós estamos para falar e explicar isso para os irmãos, ela é uma questão assim, olha, agora temos a construção, o que tem no seu coração para você doar para a construção, para a reforma da igreja, entendeu? E aquele ali continua ali, porque aquele é a oferta tradicional ao Senhor, que precisa ir para os departamentos. A igreja precisa continuar vivendo, tá bom? Nem só de pão virá o homem, nem só da reforma virá a igreja. Está vendo? Um paralelo aí, tá bom? Então não esqueçam da nossa reforma, que Deus nos abençoe a todos. E agora, para iniciar o nosso culto, vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino tão lindo, que é o hino seu. Seu, sabe por quê? Porque você é o sal da terra. Vamos ficar em pé, cantar o sal da terra. Deu essa missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Amém. Convido a todos que podem que nos ajoelhemos perante nosso Deus. Querido Deus onipotente, todo-poderoso, querido Deus onisciente, que sabe todas as coisas, querido Deus onipresente, que está em todos os lugares e aqui conosco nesta manhã, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Pai querido, obrigado porque o Senhor moveu o nosso coração nesta manhã, de estarmos aqui na tua casa,
de ligarmos o aparelho em nossa casa para podermos ouvir a Tua palavra. Sabemos que tudo vem de Ti, Pai, e sabemos que tanto querer como efetuar vem de Ti. E por isso somos gratos a Ti por ter movido os nossos corações. Pai querido, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Somos falhos, pecadores, Pai, seres humanos tão pequenos. Mas o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que veio a este mundo para morrer por cada um de nós. E nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos lave com o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. Pai querido, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender a Tua palavra. Derrama o Santo Espírito para que nossos corações também sejam movidos, Pai, para que nós deixemos a dureza de nosso coração e entendamos o que o Senhor quer fazer por nós. Entendamos que o Senhor quer transformar nossa vida, nos preparar para o encontro maravilhoso com o Senhor nas nuvens dos céus. Sabemos que esse dia se aproxima, Pai. Por favor, venha nosso socorro. Nos ajude, Pai. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do Teu nome. Pai querido, pedimos que o Senhor esteja com os nossos queridos irmãos que estão enfermos nesta manhã. São vários, Pai. Aqui o Nelson, a Lucimara, queridos de nossa igreja. Tantos outros que nós não sabemos, o irmão Milton, que também está enfermo, está no hospital, irmão de nosso querido irmão Osias, que o Senhor possa estar com ele, Pai. Ser também com o pastor Bulhão, que está se recuperando, ser com a irmã Antônia, Pai. São tantos queridos que estão sofrendo enfermidade nesta manhã, que o Senhor esteja ao lado deles, Pai, dando-lhes a certeza de que o Senhor é um Deus de amor, que está cuidando deles em cada momento de suas vidas. E se for da Tua vontade, Pai, cura-os para que eles estejam aqui conosco muito em breve. Pai querido, pedimos também que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que serão alçados a Ti. Nada vem de nós, Senhor, tudo vem do Senhor. E aqui Te devolvemos, Te entregamos o que Te pertence, Pai. Abençoa esses dízimos e ofertas para que sejam usados na Tua obra, para salvar pessoas, trazer pessoas para o reino dos céus. Pai querido, pedimos uma bênção especial sobre a irmã Sônia, pregadora desta manhã, que o Senhor possa ungí-la do Teu Santo Espírito, falar através de seus lábios, e que nós nesta manhã saiamos daqui transformados pela Tua palavra. Tudo isso, Senhor, Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então agora nós teremos a oportunidade de devolvermos a Deus o que lhe pertence, de adorarmos a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Vai passar o Provai e Vede, e enquanto passa, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta ao Senhor. Provai e Vede. História de hoje: a importância dos votos. Você já reparou que existem alguns propósitos que fazemos e que sabemos que não vamos conseguir cumprir apenas com o esforço próprio? Tipo, quantas vezes você tentou ir para a academia ou começou uma dieta nova? Veja bem, o problema não é o propósito em si, mas sim o coração humano, que é naturalmente instável e enganador. O coração humano é naturalmente inclinado para coisas ruins. Por outro lado, coisas boas como ser fiel ao seu cônjuge, guardar o sábado, comer alimentos saudáveis ou devolver o dízimo e pacto, raramente acontecem espontaneamente. Então, quando você faz um voto em obediência à palavra de Deus e tendo Ele como testemunha, você está confirmando que não quer mais seguir as inclinações naturais do seu coração, que gostaria de fazer o que é ordenado por sua palavra e o que é certo aos olhos dele. E mesmo reconhecendo que sem o Senhor não pode fazer nada, você também reconhece que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, fazer um voto prometendo algo a Deus não apenas aumentará seu desejo de seguir sua palavra, mas também fará você mais dependente da sua obra que Ele vai realizar em sua vida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, renove o seu voto de retornar a Deus o dízimo de tudo o que Ele te dá. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor.
sábado. Cristã. Hoje a adoração infantil vai falar sobre o trabalho. Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Não? Tá. Eu vou mostrar aqui alguns itens e você vai me falar qual trabalho você lembra quando você vê eles, tá? Qual trabalho você lembra com caderno? Oi? Professor. Com remédio? Médico. E com uma Bíblia? Pastor, isso aí. O primeiro trabalho que Deus fala pra gente na Bíblia foi o trabalho de Adão e Eva. Desde lá da época do Jardim do Éden, Adão e Eva já trabalhavam plantando sementes, arrumando campo, tudo que Deus ensinou para eles fazerem. Hoje, a gente ainda não pode trabalhar, mas a gente ainda pode ajudar em casa. A gente pode ajudar lavando a louça, a gente pode ajudar colocando a mesa, a gente também pode ajudar varrendo a casa, a gente pode ajudar de diversas maneiras, tudo que a gente tem em casa. E a gente também pode fazer uma surpresa para os nossos pais, ajudando eles a fazer o que eles precisam. Deus nos deu os dons que a gente precisa para trabalhar e a gente tem que usar isso para louvar o nome dele. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado na sua companhia. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Que o Senhor abençoe o culto e que nós possamos usar os nossos dons para trabalhar no seu nome. Que nada de mal nos aconteça. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar. Muito bem, todos ouviram a historinha, né? Usar os seus dons para o Senhor, não é? Muito bem. A historinha é infantil, mas serve para nós também, né? Afinal de contas, Jesus falou que nós devemos ser como crianças, se queremos entrar no reino dos céus. Então a historinha funciona para nós. Muito bem, queridos, nesta manhã está aqui conosco, convidado do irmão Nelson, né? Esse era o fim de semana do irmão Nelson, mas como ele está enfermo, nós estamos aqui cuidando para ele. Mas a convidada do irmão Nelson, primeiramente é do Senhor, viu, irmã? É a irmã Sônia Jacobini. Pode vir, irmã. A irmã Sônia Jacobini, para quem ainda não conhece, ela vai falar mais sobre ela, sobre a história dela aí, mas ela é da Igreja Central de Sorocaba, desde que eu sou pequenininho, desde que eu comecei ali bem pequenininho, a irmã Sônia já estava lá, e ela é muito ativa na igreja, sempre foi, né? E hoje ainda é professora da escola sabatina, uma bênção, muito sábia. Esposa do falecido irmão Eurides, né? Nosso querido irmão Eurides, mãe da Sarinha, que eu me lembro sempre, também já descansou no Senhor, muito em breve vamos revê-los. Falta pouco para a gente revê-los, não é? Só um pouquinho mais, diz a Bíblia. Então que Deus abençoe e Deus te use nesta manhã. Vou tirar aqui para poder falar melhor, né? Nada como a liberdade. Bom dia, irmãos. Bom sábado. E um feliz ano novo para todos nós, né? Antes de começar o pequeno sermão que eu fiz para hoje, eu vou fazer uma coisa. O Nelson está por aí, né? Nelson, bom dia, bom sábado. Para você também, Lucimara. E para as demais pessoas que estão em casa também, eu quero desejar um feliz sábado. E que Deus possa abençoá-los e trazê-los logo de volta para o meio dos nossos irmãos. Já oramos bastante pelos doentes da igreja, toda semana, hoje de manhã também. E é um prazer estar aqui no meio de vocês. E o Nelson tinha me pedido para falar alguma coisa desta igreja.
E já o Eduardo já falou, né, que ele era desse tamanhinho, eu já trabalhava pela igreja. Então, não sei, eu estou feliz porque conheço muitos irmãos aqui. Mas com a máscara não dá para ver aqueles que a gente não conhece. E eu gostaria de saber quantos que não me conhecem estão aqui. Nossa, tem bastante, né? Então eu vou contar uma pequena historinha para vocês, vou resumir bem. Até eu disse para o Eduardo, se eu tivesse que contar história, tem que arrumar um JA, aí eu venho às 2 e termino às 7 da noite. Porque são muitos anos. E eu vou contar para vocês bem resumido. Eu fiz, o meu resumo está aqui. Já dá um sermão quase, né? Mas eu pus para não esquecer. Então, irmãos, eu vou falar para vocês o seguinte. No ano... deixa eu ver aqui. No ano de 1977, meu marido era diretor do trabalho missionário na Igreja Central de Sorocaba. Eu já vou dizer o seguinte, em 70, eu conheci a Igreja Adventista através do meu marido. Em 72, eu me batizei e casei com esse namorado. Não é? Ficamos casados 43 anos, depois ele faleceu e eu continuei aqui na minha ativa. Só que eu estou muito, muito feliz, porque hoje, depois de 1 ano e 9 meses... Hoje está fazendo o 3º sábado que eu estou vindo na igreja. Né? E nada melhor do que ver, já vi os irmãos da Central e agora vim ver os meus queridos da Árvore Grande. Então eu estou com o coração muito alegre e muito feliz, porque a alegria vem do coração. E a felicidade ela passa, é passageira. Né? Então... eu gostaria de falar para vocês o seguinte, logo que nós nos casamos, meu marido já teve cargos na igreja, depois eu tive vários cargos, o único que eu não quis, irmãos, era diaconisa. Eu disse, não vou ser chefe de diaconisa. O pastor dizia, não, a senhora tem que ser pastor Araújo, depois os outros pastores, isso em 1972. Eu falei, irmãos, eu não posso ser chefe da diaconisa. Aí o pastor perguntou para mim, pastor Araújo, por que, irmã? Por que a senhora não pode? Eu falei, porque se eu for chefe de diaconisa, fecha a igreja em 15 dias. Porque eu não aceito barulho dentro da igreja. Eu vim da igreja católica, era tudo silêncio. Ele riu muito com isso e até hoje eu nunca fui diaconisa. Mas o que vocês quiserem saber de mim, pode perguntar lá na igreja. Eu fui tudo menos isso. Tesoureira, chefe de grupo de oração, diretor de escola sabatina, secretária da igreja há mais de 10 anos, da temperança aos 10 anos. Então, muitos cargos, mas não é isso que eu ia falar. E como meu marido também tinha os cargos e era diretor do trabalho missionário, isso em 1977, 78, ele foi para esse cargo. De primeiro ele era ancião. Ele resolveu fazer um programa evangelístico na Central sobre a vida de Jesus. E aí nós descobrimos em São Paulo uma firma que alugava filmes cristãos. E nós fomos em São Paulo, eu me lembro tão bem, era na rua 24 de Maio, esquina com a Dom José de Barros, tem uma galeria muito grande, tem hoje, até hoje ainda a galeria, e tinha um escritório que chamava Comeve. E a gente ia lá, pagava, escolhia o filme que queria, trazia na segunda-feira, e na outra segunda-feira levava o filme velho e alugava o novo. Isso nós fizemos por quase 1 ano. Acho que mais de 1 ano. E passamos todos os domingos à noite a história de Jesus. E a igreja tinha, porque nós tínhamos naquele tempo projetor, né? Mas a igreja comprou um projetor de filme. E o filme era, cada rolo desse tamanho assim, 18 milímetros era uma máquina possante, mas era velha. E um dia a máquina quebrou. E aí eu disse, já no finzinho do filme, eu ficava sentada assim onde está o Eduardo, então estava a máquina ali virando. E às vezes a máquina virava demais, eu tinha que pôr a mão assim para segurar, para não correr muito o filme. E meu marido pregando sobre Jesus. E minhas crianças pequenininhas do lado, sentadinho, quietinho. Então, o meu marido, quando viu que quebrou a máquina, eu
Não funcionava, ele parou, falou, olha, irmão, deu um problema na máquina, mas eu vou terminar a história, e terminou. Aí foi o problema, aonde consertar a máquina. E eu disse para ela, fulano, Gijo, né, era um conhecido nosso de muitos anos, eu falei, o Gijo tem 2 cinemas aqui em Sorocaba. Ele tem muita máquina, vamos perguntar para ele. E meu marido foi na casa do Gijo, e falou, eu sou o marido da Sônia. Ele falou, já sei, eu conheço, porque eu era muito conhecida, né, na cidade, nasci aqui em Sorocaba. Aí ele falou assim, eu preciso de uma pessoa que arruma uma máquina assim, de projetor de 18 milímetros. E ele falou, olha, aqui em Sorocaba tem uma pessoa que mora na Árvore Grande, e tudo que dá problema aqui, eu chamo ele e ele conserta para mim. Aí eu disse, pegou o endereço dele e o nome dele era Walter Hidalgo. Aí então, agora eu vou resumir, porque não vai dar para contar os detalhes, né? Aí o Walter Hidalgo foi lá, o meu marido levou a máquina para ele consertar. E quando ficou pronto, marcou o dia que era para ir buscar. Quando meu marido foi buscar, pagou e meu marido era muito missionário. Disse assim, olha, seu Walter, vou pedir um favor para o senhor. Não dá para o senhor ir, isso foi uma sexta-feira, não dá para o senhor domingo ir à noite lá na igreja? Ó, o trabalho missionário, gente, ó, eu dom, cada um tem que ter um dom, né? O hino desse, aproveitar o dom de Deus. Ele falou assim, não dá para o senhor ir lá? Porque se der alguma encrencada na máquina, a minha esposa está ali, não vai saber. E o senhor estando ali, o senhor já resolve o problema. Ele falou, não, o senhor pode levar tranquilo, que isso aqui não vai encrencar nunca. Está ótima. Aí ele falou, mas eu estou com medo. E sabe, a gente como não conhece esse maquinário, né? Para nós era muito diferente do projetor. Aí ele falou assim, eu gostaria que o senhor fosse. Mas a intenção dele era para ele ouvir a pregação, era para ele ouvir o sermão. E aí ele falou, tá bom, então eu vou. E 7:50 ele chegou lá, e o meu marido já estava com a máquina montada, e ele sentou do meu lado. Aí, em vez de eu ficar, ele ficou no meu lugar. E aí ligou a máquina e passou o filme, e o Eurídice foi falando, terminou. Ele chegou para o meu marido, viu que não aconteceu nada, mas eu gostei demais disso aqui. E meu marido fez um convite, se o senhor quiser, olha, cada domingo é um filme. Aí quando foi no outro domingo, ele apareceu com a esposa. E aí ele assistiu uma série, mais ou menos, acho que uns 8, 10 filmes. E disse, como é que eu tenho que aprender a Bíblia que nem o senhor aprende? Se o senhor quiser, eu posso ir na sua casa. Eu dou estudo bíblico. E ali, deu um estudo bíblico para ele. Numa das vezes que ele estava com o estudo bíblico, olha, você controla, quando for 11 horas, você dá um toque para mim, viu, Eduardo? Eu quero parar 11 horas, para poder dar tempo de fazer o sermão. Aí o Eurídice falou para ele assim, eu posso dar estudo bíblico para o senhor, vou ensinando. E o Eurídice fez aquela série, a Bíblia Fala, com ele. Resultado, em 78, o seu Walter se batizou. Mas antes, aí quando ele batizou, ele viu que nós guardávamos o sábado, o que ele fez? Ele tinha um dinheiro guardado, ia comprar um terreno, ele disse para a mulher dele assim, Nair, é Nair o nome dela, né? Vocês conhecem bem o seu Walter Hidalgo, né? Muitos aqui conhecem. Nair, vamos montar um cinema aqui na Árvore Grande? Assim, de sexta-feira de noite a gente fecha, eu tenho tanto filme, ele tinha muito filme, e nos dias de semana a gente passa filme na igreja. E assim a gente ganha um dinheirinho para viver. E o que ele fez? O São José estava o cinema São José estava fechado. E ele pegou o dinheiro e comprou todas as poltronas que tinha lá, umas cortinas vermelhas escuras, né? Comprou e alugou. Bem em frente à Árvore Grande ali, que caiu agora a árvore, era um barracão grande lá, e ele foi lá, ele mesmo fez uma tela, dava o tamanho da parede, eu estava olhando... mais ou menos era esse tamanho, assim, mais baixo um pouco, da altura do tanque batismal, assim, acho que era um pouquinho mais, porque já começava o forno, né? E fiz uma tela, assim, meia tela panorâmica, e eu não sabia nada disso. Aí eu estou passando a lição na escola sabatina, então o seu Walter, com a dona Nair, vinha na minha classe, e o Eurídice passava para outras pessoas. Como eu fiz amizade mais com ela sentava lá. Aí não sei o que foi que eu falei, estava passando um filme que muita gente ia, eu falei assim, imagine que
Você já pensou, você está indo no cinema, você acha que Jesus ia ficar sentado vendo tanta besteira? Ela fez assim para mim, assustada. Depois que acabou, ela pegou na minha perna, assim que eu ia saindo, né? Ela falou, senta aqui um pouquinho. Eu falei, pois não. Ela falou, a adventista não vai em cinema? Eu falei, não vai. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho que gastar dinheiro com isso, ele lê a Bíblia. Ela falou, ai, o Walter está fazendo um cinema. Ficou nisso. Quando foi, ele inaugurou o cinema. Sexta-feira, fechava. Pessoal, acho que foi uns 15 dias. Aí ele foi e falou para o Eurides, olha, senhor Eurides, o cinema acho que não está dando certo. Ele disse, não vai dar mesmo, porque Deus não está abençoando, né? E não sei o que, isso que eles conversaram. Aí ele falou, então eu vou vender tudo e vou fechar. Aí meu marido falou, de jeito nenhum, aguenta mais um pouquinho, que eu vou na associação, em Campinas, era a associação em Campinas, e vou ver se eu converso com eles e a gente reforma esse cinema, nós viramos ali para uma igreja. E aí meu marido foi na segunda-feira lá, depois que o seu Walter saiu de casa, no dia seguinte, não sei que dia da semana que ele foi. Ele disse, esse mês, eu lembro bem que ele falou isso, esse mês nós não ganhamos nem para pagar a luz do cinema. Mas ele estava indo na igreja, né? No sábado. E aí, eu disse, foi na associação, e conversando com o presidente lá, ele contou o caso. Aí o presidente falou, vamos fazer o seguinte, eu não posso pagar o aluguel inteiro. Ele falou, bom, o senhor paga metade, eu pago a metade. Ele falou, tudo bem. E se eu não puder, eu peço para a igreja central pagar. Ele falou, tudo bem. Então, meu marido dava uma boa parte, a igreja completava, e a associação, então, pagava. E nós ficamos ali. O que nós íamos fazer? É uma igreja, não tinha ninguém. Eu disse, começou como deixar de fumar em 5 dias. Esparramamos folhetos na árvore grande inteira. Olha, que eu andei de sábado à tarde por aqui, que ia começar no domingo. E começou, como deixar de fumar em 5 dias. Quando terminou os 5 dias, foi uma maravilha. Tinha muita gente que já tinha lá. Lutava, os bancos eram daqueles de levante e abaixa. Ficava lotado o salão. Aí o Eurides pegou e falou, bom, agora vai acabar, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, então ele fez um convite. Ó, agora, vamos fazer o seguinte, domingo agora, como acabou a palestra, domingo, se vocês vierem, a minha esposa vai dar um curso de alimentação, porque quando a pessoa larga de fumar, engorda muito. Então, ela vai ensinar como não engordar. E vai trazer algumas coisinhas para vocês experimentarem. E a mamãe aqui, né, fazia quibezinho, fazia pastéisinho, fazia sucos, né? Não, nem refrigerante de jeito nenhum, nem Coca-Cola, muito menos. Estava na época da Coca-Cola, né? Então, fazia suco natural. E eles vinham, 7 horas. Ele disse assim, depois às 8, eu passo um outro filme. E o primeiro filme que ele passou foi o Dilúvio. E uma senhora sentada perto de mim falou assim, nossa, que Deus carrasco. Eu falei, não é Deus carrasco, ninguém. Isso está mostrando que o povo não teme a Deus. E Deus, então, tem que pôr a justiça dele para acabar com o pecado. Quando chegou no outro domingo, eu falei, Eurides, acho que não vai ninguém. Lotou. Ficou gente até na rua. E assim foi indo. E no primeiro ano de igreja, tinha as cortinas tudo vermelha. Ficou um negócio feio, sabe? Mas ele falou assim, bom, Deus está vendo que não é nossa intenção, mas deixa assim mesmo. E fez a tela. Então, quando foi... Eu mudei uma frase aí que eu não me lembro agora. Depois do domingo, que começou a lotar, que eu trazia as comidas, chegou o dia, começamos a passar outros filmes, os filmes de Jesus. E a igreja foi crescendo, e no primeiro ano, agora eu lembrei, o primeiro ano de igreja, nós batizamos 15 pessoas. Aí, em 77, o seu Walter tinha batizado já na central, isso já foi em 78. Aí, em 80, batizou a mãe do seu Walter, Dona Helena, e mais uma turma. Tem um irmão que era desse tamanho, do menininho, que nem o que estava vendo a historinha aqui. Como é que chama o menino que estava aqui? Acho que... Telmo.
Então, era do seu tamanho, um menininho, vinha com a avó. E hoje a avó faleceu e ele continua firme na igreja como diácono e outras coisas. Então, esse é o pequeno resumo de como surgiu. Aí, chegou uma época que a associação não podia pagar mais. Não queria, que a Sorocaba tinha que viver por ela. E como é que nós íamos fazer? Meu marido não podia pagar tudo. Então, foi fechada a igreja. E aquele barracão lá fechou, o seu Walter vendeu o que pôde para fazer o dinheiro dele. E a pequena igreja começou num bairro aqui atrás, perto do cemitério, que a filha dele tinha casado, a Tânia, ela morava naquele bairro. E foi feito num salão da frente uma igreja. Aí eu já estava lá, mas antes disso, em 78 ou 79, foi a primeira, eu não me lembro se é 78 ou 79, eu acho que é 77. Teve o Dia das Mães, acho que foi 77 mesmo, logo que nós abrimos o cinema lá. Teve o Dia das Mães. E no Dia das Mães, eu trouxe meu filho, assim na plataforma, eu fiquei sentada aqui, que nem a professorinha ali, né? Sentada com o microfone, e meu filho recitou para os Dias das Mães. Eu tenho essa foto em casa. Se não me engano, é 1977. Ele devia ter 4 aninhos, porque ele nasceu em 73. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Agora, eu propus para você, viu, Nelson? Eu acho que eu vou fazer a história da igreja. Porque está tudo aqui na cabeça e daqui a pouco eu morro, né? Os irmãos não sabem quantos anos eu tenho. A maioria sabe. O Eduardo, por exemplo, sabe, né, Eduardo? Vocês sabem, né, Fernanda? Mas os outros não sabem. Irmãos, eu já vou agora, em maio, fazer 86 anos. Né? 86, bem vivido para Jesus. E para mim também, né? Porque Deus tem me abençoado. Então, eu acho que eu vou fazer, porque eu já fiz a história da igreja, já fiz a história do colégio. Eu vou me dedicar um tempinho para fazer a história daqui. Para vocês terem depois guardado, para mostrar para os filhos e para os netos, se Jesus não voltar. Né? Então, deu 11 horas agora aí? No meu falta 1 minuto. Eu prometi que eu ia falar mais coisas, mas deixa para outro dia. Esse é o suficiente para vocês aprenderem, e o Nelson aprender, viu, Nelson? Começou com o Eurides, eu ajudando, depois o seu Walter, depois os irmãos. Nós tínhamos uma presbiteriana que morava numa travessinha ali, esqueci o nome dela agora, tem a foto dela batizada. Tem umas fotos aí, eu ia trazer hoje as fotos, mas com esse negócio de corona, é melhor dar para o Nelson as fotografias e ele passa para vocês depois, né? E ela disse que ela era presbiteriana, mas ela toda a vida entendeu que o sábado era dia de guarda. E ela queria se batizar. Fala, irmã. Isso. Como é que era o nome dela? Hã? Era lá então, tá vendo lá onde era, tá vendo? Então é isso a história, irmãos. Agora então vamos começar a parte mais importante do nosso sábado, né? É a palavra de Deus. E com isso, como vocês estão, nós vamos fazer uma oração, porque vamos abrir a Bíblia, né? E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus. Mais uma vez estamos na tua santa presença para agradecer a ti a saúde que o Senhor tem nos dado e para os irmãos que estão aqui conosco. E queremos pedir que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, que estão enfermos e que não podem vir, principalmente o Nelson, a Lucimara, que são mais chegados a mim. Os outros eu não sei quem são. Como na nossa igreja central também temos muitos irmãos doentes, gravemente. Que o Senhor opere um milagre na vida de todos eles e que todos possam recobrar a sua saúde e vir aprender e continuar louvando a Ti na Tua santa casa de oração. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome santo e sagrado do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, deixa eu pegar meu.
já deixei meio marcadinho assim, 3 passagens que nós vamos ler e eu vou comentar alguma coisa que eu gostei de tudo que eu tenho aprendido, né? A gente aprende e tem que ensinar para os outros as coisas. Então, vocês vão ficar meio assustados com alguma coisa que eu aprendi e que depois eu fui aprendendo mais, certo? Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus. Bom, quem gosta de saber o título do meu sermão, eu vou dizer. O título é Espelho de Cristo. O hino que nós cantamos foi o Sal da Terra, né? Agora, aqui em Mateus 5 diz assim, vós sois, acharam? O meu está até em vermelho, faz uns 40 anos que eu marquei, mais do que isso. Irmã, deixa eu contar mais uma coisinha. Dia 22 do mês que vem, eu vou completar 50 anos de batismo. Olha que beleza, né? Tomara que eu chegue lá, né? A gente não sabe, aqui nós falamos na classe da escola sabatina. A nossa vida, Jó diz que é como a brisa, o sol saiu, acabou. Então, a gente não sabe como vai ser, certo? Então, nós vamos ler aqui, Mateus 5. Deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos. Os irmãos aqui sabem quando é que começa, na Bíblia, o Sermão da Montanha? Mateus 5. E quando é que termina? Mateus 7. Né? Isso é coisinha que vocês precisam aprender. Depois eu vou ensinar como é que a gente aprende, viu? Tem um método fácil que eu descobri. Então, aqui vamos ler. Eu vou ler só a primeira frase. Só a primeira frase. Vós sois o sal da terra. E depois, no 13 e 14, né? Vós sois a luz do mundo. Nós estudamos muito sobre Jesus, que foi a luz do mundo, né? E é a luz do mundo. Esse versículo aqui, eu marquei porque é uma coisa que a gente fala e não vive, porque às vezes a gente põe sal demais na comida e fica ruim, e às vezes a gente vai dar um estudo bíblico, não sabe direito e estraga o estudo, não é? Então nós precisamos saber, conhecer Jesus para poder ensinar. A vida ensina que o prazo de validade deste mundo está terminando. Os sinais estão sendo cumpridos. E nós estamos meio adormecidos. Então, o que precisamos fazer? Ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Não podemos perder mais tempo. Nós precisamos falar que Jesus está chegando. Não está voltando, Jesus está chegando. Então, veja, irmãos, que a vida, ela nos prepara para aprendermos as coisas, para nos amadurecermos e viver como Cristo vivia. Agora, como é que a gente aprende quando Cristo vivia? Lendo a Santa Bíblia. Se somos cristãos, se somos povo santo, nós precisamos viver, falar e fazer o que Jesus fazia. Eu me lembro que uma vez eu peguei aqui e falei que eu fui um sábado, fui almoçar na casa de uma irmã. Eu não contei o final da história, né? E aí, depois do almoço, tinha lá muita gente e começaram a soltar umas piadas. Eu falei, irmãos, hoje é sábado, não é dia dessas conversas, vamos mudar de assunto? Vamos comentar sobre o sermão que foi bonito, ou a escola sabatina? A dona da casa ficou mais de 2 meses sem olhar na minha cara. Ela se enfezou. Depois, eu fiz ela entender, né, que nós temos que santificar no sábado até as nossas palavras. Porque com Deus não se brinca. Deus é santo. E se nós temos o nome de santo, somos santos, filhos de Deus, nós devemos falar, não é só no sábado, não. É todos os dias da nossa vida. O nosso linguajar tem que mudar, não é? Então nós temos que aprender o quê? E pôr em prática. Um dia, Jesus estava sentado
não sei se era sinagoga, ou era uma igreja, e estava respondendo uma porção de perguntas. E ali no meio deles tinha sacerdotes, tinha saduceus, tinha fariseus, e um sacerdote, um saduceu, chegou para Jesus e falou: o senhor está respondendo muito bem essas perguntas. Então eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o maior... Vamos ler na Bíblia? Melhor, né? Porque a gente quer falar de cor, não dá. Vamos abrir a Bíblia, então, em Marcos. Marcos 12. 29, 30 e 31. Está marcado em vermelho, viu, irmãos? Tudo que Jesus falava, eu marcava em vermelho. E ele diz assim, mas vamos ler um pouquinho, vamos ler o 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes respondera, lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Irmãos, não olhem na Bíblia agora, não olhem. Qual é o principal de todos os mandamentos? Não é, irmão. Eu aprendi que o mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é. Olha o que Jesus diz. Antes de fazer um parênteses. Amar a Deus sobre todas as coisas foi Deus falando para o povo no deserto. Porque eles faziam 400 anos que não sabiam nada de Deus. Então Deus diz que tinha que falar. Só que ele não fala, antes dele falar isso, se vocês verem no livro de Êxodo, não marquei a passagem, mas vocês pesquisem, você vai ver que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Não é? Então aqui, quando eu fiz a pergunta para Jesus, ele disse assim, o saduceu, né? Ele falou assim, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o Deus único. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é amar a Deus. Não, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Irmãos, eu disse que no deserto, ele falou, não terás outros deuses, não de mim, tal. Tá certo? Porque se a gente obedecer os 10 mandamentos, a gente é feliz. Eu não vou sair de casa e matar alguém. Não vou viver com remorso. Mas isso era para eles que não conheciam. Agora, nós como já conhecemos e praticamos os 10 mandamentos, não somos perfeitos, né? Mas temos as falhas, mas fazemos o melhor, nós temos o privilégio de aprender um pouco mais. Então, Jesus veio, nós estudamos na lição da Escola Sabatina, para ensinar aquilo que nós não sabemos. E aqui quando ele diz assim, olha, o principal de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem quando foi escrito o livro de Marcos? 30 anos depois que Jesus tinha morrido. E olha como é que o Marcos aqui estava com a cabeça limpa, né? Guardando tudo. Porque quando as coisas é boa, a gente não esquece. Então, 30 anos depois que Jesus morreu, ele escreveu o livro. E aí ele diz assim, Jesus diz, o principal é, ouve, ó Israel, vosso Deus, é o único Senhor. Nós vamos aprendendo que nem criança. A criança aprende uma coisinha, nós aprendemos que eram os 10 mandamentos. Agora, nós estamos aprendendo o que Jesus falou. Que eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. Como a mim mesmo. Irmãos, é fácil amar o próximo?
Deixa eu falar uma coisa. Eu não posso. Eu caio aqui. Atordoa. Se eu amo a Deus, fala, irmã. Fala mais alto que eu não entendi. Se Deus existe, eu não entendi. Certo. Então veja, amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente tem Cristo, a gente ama. É isso que ela falou. Mas se a gente não tiver Cristo, não ama. Então Jesus disse que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Agora o próximo que é o difícil, porque nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Vamos supor, eu vou dar um presente para você. Não conheço, vou comprar qualquer coisa. Você é meu próximo. Eu tenho que dar para você uma coisa que eu gosto. Que se eu pegasse e comprasse para mim, eu gostaria. Então eu tenho que dar para você aquilo que eu gosto. Que eu sei que você vai gostar. Apesar que você pode não gostar. Mas eu devo fazer o melhor que eu posso para o meu próximo. É por isso que o mundo está desse jeito e os pobres estão cada vez mais pobres. Porque o dinheiro, a fortuna, está na mão de poucos. E os pobres estão morrendo. E Jesus disse que nós temos que amar o próximo. Eu vi o Eduardo pedindo aqui ofertas agora para construção. Ele falou, nós temos a ADRA. Não é porque a gente dá 1 ou 2 reais para a ADRA, ou um pacote de arroz e feijão, que nós estamos desobrigados de cuidar do próximo. A igreja cuida dos pobres da igreja e dos de fora. Mas nós temos obrigação de saber se um irmão está bem, se não está. Se eu chegar para a senhora e falar assim, tudo bem? A senhora fala, graças a Deus, tudo bem. Mas eu não sei se a senhora tem dinheiro para pagar a água, se a senhora tem dinheiro para comprar o gás, se a senhora tem comida em casa para dar para os filhos, seu marido está trabalhando, você não está ganhando. Então, eu tenho que conhecer as pessoas. E olha, a maior virtude de uma mulher é conhecer as pessoas pelo olhar. E o homem também. Você olha para um homem, olha para uma mulher, ou um homem olha para uma mulher, o jeito dela, a gente já sabe se ela está apavorada ou não. Eu contei um exemplo aqui uma vez, que eu vi uma irmã com os olhos vermelhos. Eu falei, o que está acontecendo? Não era nada antes do corona. Eu falei para ela assim, o que está acontecendo? Você está com conjuntivite ou você chorou? Saiu 2 lágrimas assim dela, e ela falou, não é nada, Sônia. E pegou na minha mão. Eu peguei nela, trouxe num cantinho, assim, na porta da igreja central. Conta para mim, se você acha que você deve contar, conte. Vou pedir um favor. Eu falei, então você vai almoçar em casa, né? Eu vou pedir um favor. Eu falei, pode falar. Você vai almoçar, você leva meus 2 filhos. Era menino, assim, uma menina maior um pouquinho. Leva meus 2 filhos para almoçar com você, porque meu marido não recebeu ontem. Eu tenho comida e não tenho gás. Eu falei, peraí. Não fale para ninguém. Eu falei, pode ficar sossegado, porque o irmão tem vergonha dos outros saberem o que está passando em casa, né? O que eu fiz? Eu cheguei para o meu irmão e disse, por acaso você tem dinheiro aí? Eu falei, preciso ajudar o meu irmão aí. Eu falei, eu não tenho, deixa eu ver meu marido. Eu fui lá, o marido deu 20 reais que eu tinha na bolsa. Porque de sábado a gente não faz dinheiro muito, né? Aí, eu cheguei para uma outra lá e falei assim, escuta, por acaso você tem um dinheiro aí? Preciso uma irmã aqui que está sem dinheiro para comprar o gás. Ela foi lá, o marido deu 50 reais. Eu falei, o que tinha? Ela tinha 70, o gás custava 30. Deu para comprar 2 bujão de gás e ainda sobrou. Aí eu cheguei para ela, né? Falei para as 2, venha comigo aqui. Aí falou, olha, elas prometeram para mim que não vão contar para ninguém, só vai contar nem para o marido. Que era para ajudar uma irmã da igreja. Então você está com o dinheiro aqui, só nós 3 sabemos, não precisa ninguém saber. Você tem dinheiro para comprar 2 bujão de gás e comida se precisar. Até hoje essa irmã, ela chega para mim, ela me abraça. Eita, irmã, como eu gosto de você. E eu fiz um favor para ela? Não. E eu tive um amor que transbordou pela tristeza dela. Agora, então, vamos ver outra coisa também bonita que eu aprendi lendo a Bíblia, né? Eu sempre aprendi que ser justificado é ser perdoado. Estou certa? Justificado por Cristo. Nós estamos sendo
Perdoados por Cristo. Não é isso? Mas não é. Eu aprendi, mas não é isso. Agora eu fico aqui, tem um elástico, ó. Não dá para ficar aqui, mas... Ser justificado é ser transbordante da sua graça. Porque se eu estou em Cristo, Cristo está dentro de mim, eu tenho que transbordar. Nós temos um copo d'água aqui, ó. Lembrei de falar isso porque eu vi o copo d'água. Ele está cheio. Se eu abrir aqui e pôr mais um pouco d'água aqui, o que vai acontecer? Ele vai derramar. Então ele vai transbordar. Entenderam? Isso é transbordar o coração. Agora, a graça de Cristo, porque se eu estou em Cristo, eu tenho que falar como Cristo, viver como Cristo, fazer como Cristo. Cristo está em mim, então eu estou transbordando a graça dele para as outras pessoas. Quer ver um exemplo? Uma mãe está grávida e está nascendo o nenê. E ela começa a amar aquela criança que está aqui, né? E o pai está feliz da vida, e o pai fica amando a criança está ali. E o que acontece? Chega um dia que a criança nasce. Aí, todo aquele amor que ela tinha na criança que estava na barriga dela, ela vai transbordar para a filha dela. E o pai? O pai, quando ele ama, já estava feliz de ver a mãe com o neném na barriga. Quando o neném sai, ele vai transbordar a alegria para aquele neném. Aquele neném, o que é? É o próximo dele. É ele, a mulher, os dois são um. E os dois fizeram um. Então, o meu próximo não é só o meu nenê. O meu próximo é aquele que me rodeia. O exemplo do filho é para a gente ver como é que se transborda o amor. Mas o problema mais importante é isso. Eu sei que Jesus vai voltar, eu tenho que falar que Jesus vai voltar. Não é? Então, essa é a graça. Agora, quer ver? Não deu para decorar muito, porque eu fiquei lembrando das coisas da igreja e não consegui. Como é que nós precisamos entender que não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos porque nós pecamos. E nós precisamos o quê? Pedir perdão para Deus toda hora dos nossos pensamentos. Isso quer dizer relacionamento. Há muitos anos eu ouvi uma palestra lá na Igreja Central, e um irmão disse assim: só vai para o céu quem tiver relacionamento com Deus. E é uma verdade. Quem não conhece Jesus não tem relacionamento com Ele. Então a gente precisa conhecer Jesus. O pastor Bulhão dizia que conhecer Jesus é tudo, né? Então nós temos que conhecer Jesus. Agora aqui, Jesus disse que se nós conhecêssemos Ele e fomos obedientes a Ele, nós vamos fazer o quê? Nós vamos amar o nosso próximo. Porque olha, irmãos, igrejeiro, sabatista, dizimista, guardador de sábado, isso não vai levar nós para o céu. O que vai levar nós para o céu é o nosso amor com Deus. Tudo isso nós temos que fazer, porque a Bíblia diz que tem que fazer. Mas o essencial é o nosso entrosamento com Jesus. Ah, vou fazer. Não vou, porque acho que não vai. O pastor Bulhão tinha uma frase muito importante, ele dizia assim: a mulher põe uma roupa, chega para o marido e diz assim: tá bom para eu pôr essa roupa na igreja? Um dia falaram para ele assim, falaram alguma coisa para ele, e ele virou para a mulher e falou assim: olha, você não precisa perguntar para mim. Você gostou? Você gostou? Olha no espelho, se você estiver bem, né? Eu estou feliz. Se você estiver bem, você está feliz. Então não precisa perguntar para mim. Aí falaram para ele: mas é que ela quer ouvir o senhor dar opinião. Aí ele falou: não pensei nisso. Imagina, o homem é diferente da mulher. A mulher é profunda. Então aqui é a mesma coisa, né? O importante é que nós temos que ser franca com Jesus. Eu não gostei disso, o senhor me perdoe, mas eu fiz isso, o senhor me perdoe. Agora,
além de amar Jesus, nós temos que entender o seguinte: quando nós somos abençoados por Ele, nós vamos curar pessoas. Quando eu contei que nós tivemos uma escola de recuperação, quantas pessoas largaram de fumar conosco? A taxista, a moça do Uber que me trouxe, eu já dei um folheto para ela, já dei um livro para ela, já dei o meu endereço para ela ir buscar uns folhetos sobre o cigarro. E ela disse, por que eu guardava o sábado? Eu falei, você lê esse livro que você vai entender. Viu, irmãos? Nós temos que aproveitar os minutos da nossa vida. Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho defeito como vocês. Fica um mês em casa comigo, você vê que eu sou brava. Mas eu gosto das coisas direitas. Porque eu aprendi que com Deus não se brinca. Deus é muito santo. E se nós somos santos, nós também não podemos levar a nossa vida como dizer assim, na flauta. De qualquer jeito. Não é assim. E precisamos entender que nós somos perfeitos. E para mudar a nossa mente, para mudarmos a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções e as nossas vontades, e consequentemente nossas atitudes, e sentir tristeza pelo pecado, então nós estamos fazendo o que está narrado em João. João diz que nós temos que nos arrepender, porque Davi se arrependeu. Mais do que Davi pecou, mas ele se arrependeu. Arrependimento, o que é arrependimento, irmãos? É ter vergonha daquilo que a gente fez e não fazer mais. Isso é arrependimento. Eu estou falho, eu não posso, eu tenho que mudar, eu tenho que ser santo. Não é para aparentar para os outros. Eu tenho que ser santo porque eu quero ver Jesus. E se eu quero ver Jesus, eu tenho que ser o espelho dele, porque as pessoas têm que ver em mim o que Jesus fazia. Por isso que é importante amar, que Jesus falou, amar a Deus sobre toda coisa e o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que ficar sempre em terceiro lugar. E por que é difícil ficar em terceiro lugar, irmão? Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós queremos para nós tudo. Então, o pecado do egoísmo também vai me impedir de ser santo. Vai me impedir de ir para o céu. Então, para eu tirar esse pecado que está dentro de mim, eu tenho que viver uma vida de oração. Apesar dos meus deslizes, como Davi fez. Ele pecou, ele errou, ele se arrependeu, nunca mais fez aquilo que ele tinha feito. E Deus disse que ele era o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sentia vergonha do pecado que tinha feito e nunca mais fez. Então, isso é muito fácil da gente entender. Quando a gente recusa, Jesus se recusa a falar de... João, deixa eu falar de João aqui agora. João é o apóstolo, foi citado aqui agora ele estava falando de João, né? O Eduardo falou um pouco do João. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar meu sermão, porque eu gostei também do que ele falou, e tem umas notinhas aqui, umas gotinhas de João. João diz assim, que ele eu digo que João é um exemplo como é que eu falo? É um exemplo da humildade de Jesus. Ele falou, João era um trovão e depois ficou o amado de Jesus. Então, aqui, se vocês lerem o Evangelho, vocês vão ver que no Evangelho de João, não tem uma vez ele falando dele. Eu já falei aqui de mim, né? Umas 3 ou 4 vezes. Para vocês entenderem o que eu estou passando para vocês. Mas João só falava de Jesus. A única vez que tem uma citação no livro de João, é de João Batista. Porque não tem o nome dele nenhuma vez no Evangelho, só fala de Jesus. E a boca fala porque está cheio o coração. Diz os Salmos isso? Então, olha, o exemplo de humildade dele é que no Evangelho de João, ele não fala dele, e ele cita o exemplo da humildade de Jesus no lava-pés. É o único dos 4 evangelhos que só fala em detalhes
em detalhes o lava-pés e a humildade de Jesus. E João captou isso para ele. Ele entendeu que nós não vivemos por viver, nós temos que ter um alvo. Nosso alvo é o quê? É ir para o céu. Para ir para o céu, eu preciso ser espelho de Cristo. Sabe onde que eu achei essa frase, espelho de Cristo? Há uns tempo atrás, quando eu não tinha corona ainda, eu estava no meu filho, eu peguei um livro lá, falei, vou ler. Gostei do nome do autor. Acho que eu marquei aqui para não esquecer o nome dele. Dietrich Bonhoeffer. Ele que disse que se quisermos ser como Jesus, temos que ser o espelho dele aqui na terra. Aí então, de acordo com... eu vou contar para vocês o que eu aprendi. Nós fazemos o ano bíblico. Mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente termina. Nós fazemos o ano bíblico. Lê, aprende muita coisa, põe em prática alguma a gente esquece. Mas eu fiz um plano. Eu quis aprender de Jesus. Sabe como é que eu fiz? Eu comecei a ler só os 4 evangelhos. Eu li 8 vezes os 4 evangelhos. Mas não é ler. Eu lia frase por frase para ver o que Jesus quer de mim. E conforme eu ia lendo, eu ia fazendo uma observaçãozinha no papel, no caderninho, no papel, e ia fazendo. Depois eu falei, bom, já aprendi muita coisa, né? E descobri que só no Evangelho, só João fala da Santa Ceia, da humildade de Jesus. Aí em Marcos eu aprendi outra coisa. Em Lucas eu aprendi outra coisa e fui anotando. E isso vai mudando a vida da gente, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, já li 8 vezes o Evangelho, agora eu vou ler 8 vezes o resto do Novo Testamento. E aí eu vim descobrir coisas que eu nunca tinha imaginado. Mas não é ler, eu fui estudar a palavra de Deus nos detalhes. Porque o que interessa para mim agora não é o que aconteceu. O que aconteceu no Velho Testamento, a gente já sabe, está aqui, né? A gente grava, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que deve ser, mas a gente não sabe nada. Porque a Bíblia, ela não esgota. Cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisa. Mas o Evangelho, como eu fiz assim, eu vi 8 vezes, depois 8 vezes o resto do Evangelho, eu já aprendi muito, muito de Jesus. E eu quero ver Jesus, eu quero ser espelho de Jesus. Mas eu tenho aquele defeito, né? Eu sou pecador. E quando é que eu vou receber essa graça? A Sr. White fala que no último dia da nossa vida tem que ser igual ao primeiro no dia do céu. Não sei se eu posso morrer amanhã, gente. Então, com 86 anos na porta, eu preciso me santificar porque eu quero ver Jesus, né? Agora, fica claro que a humildade de Jesus na noite em que ele foi traído causou uma impressão sem limite para João. E João aprendeu o equilíbrio entre o sofrimento, a glória e a humildade de Jesus. Irmãos, quando a gente cura uma pessoa através de um trabalho natural, assim, não coma mais isso, como aquilo, que a pessoa chega e fala, Deus lhe pague, você cuidou de mim, né? Amém. A gente fica feliz. Eu tenho a impressão que quando Jesus fazia um milagre, ele ficava feliz. E eu não gosto de ver Jesus na cruz, eu gosto de ver Jesus fazendo milagres. Porque eu aprendi muita coisa, eu ensino. Vou contar uma novidade para vocês. Não estava no programa aqui, lembrei agora, acho que Deus que mandou. Eu estava no ponto do ônibus, logo que acabou antes de começar a corona, né, acabou a liberdade, e uma senhora sentou do meu lado e falou assim, será que aqui tem ônibus para tal lugar? Eu falei, aqui não, aqui só vai para o Campolim. Era na rua Padre Luiz. Ela falou, não aguento mais de dor no joelho. Aí eu falei, por quê? Né? Eu estou com 80 anos, dona. E o meu joelho está dando um problema tremendo. Eu falei, pega azeite de oliva e passe todo dia, 3 vezes por dia. A senhora pega no joelho e faz esse movimento assim, sentada no banco. E depois põe por baixo, assim, de manhã, tarde e de noite. De noite põe uma fraldinha para não gordurar o lençol. Quando foi agora que eu estava dentro de casa, eu recebi um telefonema. Dona Sônia, está chegando uma senhora aqui na igreja agora, ela quer falar com a senhora. Eu falei que a senhora não veio mais por causa do corona.
E eu falei, mas quem é? É uma da de Dona Lourdes, que a senhora ensinou para ela que tinha que curar o joelho. E sarou o joelho dela, nasceu tudo cartilagem de novo. Eu falei, nossa, fala para ela que qualquer dia eu vou na igreja, me dá o telefone dela. Olha, a mulher está frequentando a igreja, gente. Jesus disse que nós temos que fazer isso. Eu fico emocionada quando eu conto isso, porque Deus tem me usado para essas coisas. E nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá. Por isso que nós precisamos, se queremos ver a glória de Deus, temos que participar da glória dele aqui. Quando a pessoa fala, muito obrigado porque a senhora me curou, ou muito obrigado porque eu saí da pressão alta, ou muito obrigado porque desinchou meu pé, por causa de comida, que a gente ensina, para eles é milagre, para a gente o que é? É Deus mandando falar e fazer. Jesus disse no livro de João 13,14. Vamos ler João 13,14. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, irmãos, o dia que nós aprendermos a amar, é difícil. Deus é o dom do amor, é só pedir para Deus. Deus, me dá o dom do amor, porque Deus é amor, e Ele dá. E Ele dando, você põe em prática, e você pondo em prática, você colhe os frutos aqui na terra já das alegrias desse mundo cheio de problemas, né? Tem mais aqui que eu podia falar para nós vamos encerrando já agora com essa frase, quer ver? Devemos amar a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar amar o próximo, eu já disse que é difícil porque somos egoístas, e enquanto vivermos isso aqui, nós seremos espelho de Jesus. Nós temos que ter relacionamento com Ele, como o marido tem relacionamento com a mulher. O marido levanta enfesado, ela fala, o que isso aconteceu? Será que não dormiu direito? Que ela conhece. Ou a mulher chega e dá uma resposta marota para ele, e ela está enfesada. O que isso aqui aconteceu? Relacionamento é isso, é estar junto. E se nós não estivermos junto com Jesus, as 24 horas por dia, se estivermos acordados, nós vamos esfriar na fé. Vou encerrar com só com essa experiência aqui agora, quer ver? Um dia eu estava olhando a rua da minha casa, lá, o quintal, e passou um senhor e falou para mim assim, a senhora pode dar um pouco a mangueira para beber um copo d'água? Isso já faz tempo, porque eu estou morando no prédio faz 7 anos. Lembrei agora também, ó. Deus põe lá dentro para a gente contar para os outros, vocês aprendem a fazer, né? Então, a igreja chama escola. Um aprende e ensina o outro. Então, eu olhei para ele assim e falei, um momentinho só. Fui lá, fechei a torneira, fui lá dentro de casa, peguei uma jarra bonita, pus água, pus um pouco do filtro, um pouco da geladeira, levei num copo para ele e pus para ele. Ele tomou 3 copos, estava com sede, que era uma rua de subidinha. Deus abençoe a senhora. Eu falei, amém. Por que eu não podia ter dado a água da torneira? Se fosse um carro que parou lá e dissesse para mim, só pode me arrumar um copo d'água, eu ia buscar um copo d'água para ele, trazer um copo de vidro, não ia dar um copo descartável, né? Agora, porque era um pobre, eu ia pegar um copo descartável para dar para ele. Eu não fiz separação do rico com o pobre. Cuidado, eu queria beber na mangueira, eu fui dar uma água fresca. Não sei se eu já contei para alguém aqui, quando os moços iam capinar a rua lá, eles levavam aquelas águas no cantil. Um dia eu falei para eles, estou com dó, o coitado estava bebendo assim, água quente, que tava, apesar de saber se ela era refrigerante ou não, né? Eu fui lá, fiz um caldeirão de 5 litros de limonada, cheguei na porta e falei, quem quiser limonada está fresquinha. Outro dia, eu fui levar o lixo, tinha um senhor no carro, e falou assim para mim, ele era motorista, a senhora não que morava aqui em cima? Eu falei, a senhora era a única que dava limonada para nós. Faz 7 anos que eu moro lá embaixo. Como é que ele me conheceu, irmãos? Então, exemplo que Jesus deu, nós não podemos esquecer. Porque os nossos filhos vão lembrar os nossos exemplos.
Então que Deus nos ajude a sermos o espelho de Jesus, porque aí nós vamos brilhar, não só aqui na terra, como lá no céu, na presença dele. É o meu desejo, minha oração para todos vocês, para todos nós, né? Amém. Eu tinha marcado para nós cantarmos o último hino, Amigo Muito Precioso. Mas como já passou de 11h30, vamos contar só a primeira estrofe. Hino número 106. Só a primeira e o coro. Depois, quem quiser, escuta em casa, porque é um hino que eu mais do Inário é o que mais eu gosto. Amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar até chegar ao céu. Assim andamos juntos, Jesus e eu. Por vezes sou tentado nas lutas e na dor. Vamos cantar inteiro, né? Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu. E juntos nós andamos, Jesus e eu. Conto-lhe tristezas e todo o meu prazer. Em seu amor encontro paz e forças para viver. E enquanto sigo rumo ao céu, ao pé do céu, pois juntos nós andamos, Jesus e eu. Oremos. Santo e bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor nos tem dado vida, saúde e oportunidades de ensinar aos irmãos aquilo que tu queres e que eu aprendi também. Dá-nos agora a companhia dos teus santos anjos que vão para os nossos lares. Dá-nos porção do teu Espírito Santo sem medida, para que possamos pôr em prática o que tu queres. E continua abençoando os enfermos da nossa igreja, da central também, do mundo que estão sofrendo e são nossos irmãos. Cuida deles por nós, que eles possam voltar logo para o nosso meio. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo e sagrado do nosso Salvador, do nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.